Tá bem, tá tudo certo, já tem documentos assinados, a gente está estranhando, teve alguma situação que o clube colocou, a gente está entendendo, tem as pessoas que estão cuidando disso, nosso jurídico, mas está tudo dentro dos conformes que nós imaginamos e a gente conta com o atleta. É um grande jogador, nos interessa, a gente vem monitorando já há algum tempo e tem grande interesse. O Corinthians está no mercado para grandes jogadores, dentro das nossas possibilidades, é claro, mas todo bom atleta nos interessa. Não, para mim estranheza, eu vi também isso aí na rede social, não saiu nada da gente, estou achando estranho. Não teve nenhuma conversa sobre isso. A gente tem as informações do Bidu, né, de empréstimo, o próprio Rony também tem algumas perspectivas, né, mas eu acho que o grupo agora esse já foi montado pelo Mano, a gente só está agora colocando algumas outras posições. Nossa defesa já vem muito forte, desde o Cássio, Carlos Miguel, Donelli, e aí agora é uma questão mais uma peça no meio de campo e um outro atacante para realmente a gente ter um elenco muito forte para disputar todos os campeonatos. Eu, sinceramente, eu acho que a diretoria, mesmo se for por scout, eu acho que a diretoria está correta. Também acho. A diretoria está correta. Eu também acho. Ou vai fazer igual as outras? Também acho, tá bom. Vem cá, você é meu amigo, meu parceiro, traz o jogador lá, tá beleza. Quantas vezes nós vimos isso no Corinthians? Então não vende ideia Por isso é um time cheio de jogadores renomados. Traz o Paulinho, é isso que querem? Esse é o ponto. Eu vou chegar lá. Esse tipo de jogador que querem? Não, eu vou chegar lá. Mas eu acho que essa diretoria... Você conhece reforço, a gente não conhece, a culpa é nossa. Cara, o Corinthians estava contratando muita gente nos últimos anos por passado. Nada questionável, né? Dessa vez. Era, Renato Augusto jogou aqui, volta. William joga aqui, Romero, volta aqui. Eu falei, daqui a pouco vai levar o Zé Elias, vão contratar o Zé Elias de novo. Não, deixa eu começar a falar de bola, começa a coçar. Zé da Fiel? Olha, cara, o Corinthians estava contratando um monte de Como é que era a torcida quando gritava seu nome? Não sei, você escutou. Não, pode falar, não fica tímido. Zé da Fiel falava. Solta o coração, mas como era o canto? Não. Isso é uma coisa que me emociona. Obrigado à torcida. Chora na televisão. Da audiência. Aí sim. Você mereceu. Você não aplaudiu o Zé Elias. Você não aplaudiu o Zé Elias. Você encontra o Zé Elias. Tava emocionado. Por que você não aplaudiu o Zé Elias? Pelo menos não aplaudiu. Se emociona. Fala. Tem gente que não consegue. Então, acho que é melhor fica contratar por exaltado, não. É só uma visão aqui. Parabéns pela sua história, não tô tirando salto. Não. Aplaudiu o Zé Elias. Você não aplaudiu o Zé Elias. Você encontra o Zé Elias. Tava emocionado. Por que você não aplaudiu o Zé Elias? Pelo menos não aplaudiu. Se emociona. Fala. Tem gente que não consegue. Então, acho que é melhor fica contratar por exaltado, não. É só uma visão aqui. Parabéns pela sua história, não tô tirando salto. Não. Eu te agradeço. Obrigado. Você sabe que é sincero. Eu sei. Você é meu amigo do coração, você sabe disso. Avalia melhor seus companheiros. Ou não vai dizer que não avisou. O Zé Pimenta também. Não, mas Só vai soltando. Mas eu acho que essa diretoria, ela está agindo dessa forma corretamente. Se é scout ou não, mas eu acho que você tem o histórico do Corinthians em relação o histórico do Corinthians em relação ao scout, especialmente quando o Fernando Lázaro estava lá atrás, inclusive o próprio Renatinho, que trabalha aqui e tal, o Corinthians deu certo. Ralf, Paulinho, o Corinthians acertou. Enquanto manteve essa política de pesquisar, de entender a característica do jogador, quantas partidas joga, fora do campo, como o cara se comporta, porque hoje você não pode olhar o jogador somente no campo, aquilo que ele faz exatamente dentro de 90 minutos. Tem que saber o comportamento, tem que saber tudo. Então eu acho que o Corinthians está certo nesse sentido. E aí o que eu quero dizer, e eu concordo com você, o grande problema é a campanha política do presidente. Vamos contratar times, esse time não vai ser tal. Aí o Rubão recentemente fala sobre acabou a farra do Flamengo e do Palmeiras, o Corinthians e tal. Isso é o problema. Esse é o grande problema. Tem 120 milhões, só vai cair 10. Como é que o Corinthians vai contratar? A situação continua a mesma. Porque se você anuncia que você vai contratar, você tem 120 milhões, teoricamente você teria crédito de 120 milhões para chegar e sentar e conversar. Vem cá, vamos conversar. Sim. Mas aí você vai para um outro lado, que não é, que são os pés no chão. E eu acho que a diretoria está correta nisso. Sim. O problema é o discurso que foi feito e aquilo que está sendo executado. Aí precisa ser cobrado. Alguém precisa ali na coletiva, um repórter chegar e precisar. Ô Rubão, você falou que o Corinthians, que o Flamengo e Palmeiras acabaram, acabou a festa para esses times. Mas esse time é capaz de competir, de ganhar do Flamengo e do Palmeiras, de igual para igual? Eu acho que o time vai ser um time competitivo. Tem um treinador para mim que eu gosto, que é o Mano Menezes, que é um bom treinador que sabe o que faz com seus times. Conhece o clube, entende como funciona, tem aí
teve o aval, né, do presidente Augusto Melo ao longo da campanha, porque antes não tinha. Exatamente. Né, teve o aval e tal. Aí a gente não sabe se é por causa da multa, se é por causa do trabalho do Mano, se é por causa da conversa que teve, né? Então existem vários fatores, mas eu acho que a diretoria, nesse momento, contrata dentro da sua realidade, mas com um trabalho correto. Quanto joga, quantos chutes, do lado direito, do lado esquerdo, característica. Treinador, o que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Vamos lá, vamos tentar montar. É uma reformulação, é um trabalho do zero. É um trabalho em que o presidente fala assim, olha, peguei o clube, imaginei uma coisa e encontrei muito pior. Então tem muitas dificuldades para essa diretoria. Só volto a falar aquilo que eu falei quando teve o Gabigol. Gabigol, eu falei, não iludam o torcedor. Parem de falar esse negócio, por exemplo, o próprio Rubão não fala que acabou a festa, a impressão que dava é que o Corinthians ia chegar com tudo no mercado e o time ia ser fantástico. É isso aí. O time pode ser competitivo, eu acho que vai incomodar, vai brigar, vai lutar, mas não é o time que deu aquela impressão quando os dirigentes do Corinthians falaram que iam contratar, fazer as contratações. Esse é o cuidado que precisa ser feito. Se você pegar um primeiro esboço desse Corinthians, né? Tô até com ele aqui na colinha aqui. Cássio, aí você tem o Hugo. Aposta? Aposta. Veríssimo, a maior certeza que o Corinthians tem. Veríssimo. É o melhor jogador do Corinthians. É o melhor Os melhores zagueiros do país. Exatamente. Aí do lado dele, Félix Torres. É uma baita dupla de zaga. Jogo aéreo forte. Tem o Gustavo Henrique também, mas acho que o Gustavo Henrique é reserva. Ele sai bem. Qualquer um dos dois ali é melhor que o Gustavo Henrique. Inclusive, o Gil, que foi pro Santos, é melhor que o Gustavo Henrique. Com um treinador que costuma saber proteger a sua linha de defesa. Ele já teve boas temporadas, olha esse coração. Olha que o Palácio vai pegar essa lateral direita aí, hein? Você não acha que os dois ali são melhores que o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique pode compor elenco. Pode compor elenco, sim. 3 zagueiros, olha que beleza aí, ó. Ninguém passa no jogo aéreo do Corinthians. Não é muito a cara do Mano, né? Aí você tem o Maicon, que não fez um bom ano, Ranielli, que é aposta, Rojas, que não fez um bom ano, Garro vocês colocam como aposta? Bom jogador. Bom jogador. Acho muito bom jogador. Há de se entender ainda a questão da adaptação. Claro. Que é um bom jogador. Claro. Romero, que com o Mano foi bem. Sim. Cresceu com o Mano. E Yuri Alberto, que teve um 2023 para apagar da história da vida dele. Posso falar O uma Borré coisa? vai entrar no lugar dele. Posso falar uma coisa? O Inter tá forte no Borré, o River Plate quer, hein? O Borré já tem bem mais perto do Inter. Nas próximas 48 horas vai ser definido se o Inter sai ou não. Posso falar uma Porque coisa? o River Plate quer, mas a informação hoje é de que o Inter oferece 4 vezes mais. O Augusto Melo deu uma dica. Pelo Se bem amor. que algumas coisas que ele falou não deram certo, né? Mas assim, mas ok. ele falou o seguinte: tem jogador aí que estão falando que já tá acertado com determinado time e que vai acertar com o Corinthians. Se vier o Borré... Eu não sei se era o Caio Alexandre. Esse é um baita reforço. Aí. O Se vier Borré. o Borré, aí é o reforço. Eu vou ser bem direto, assim. Primeiro, os problemas do Corinthians são, claro, de maneira diferente, mas são similares aos do São Paulo. O Corinthians precisa pagar dívidas, Sim. precisa ter um time que não corra nenhum risco de rebaixamento, Sim. e precisa ter uma categoria de base muito forte, tendo direitos plenos ou quase plenos dos seus jogadores. Quando sair um grande jogador, ele tem que passar pelo time de cima, ou ele tem que ser vendido com o clube recebendo, sei lá, no mínimo 80%, 90% dos direitos. Porque o Corinthians é muito forte. Quando eu falava com o Pedro sobre a história, eu vou voltar para esse assunto da gestão, foi mais ou menos o seguinte: o Corinthians nunca teve problema de tamanho de torcida, de representatividade, de paixão, de grandeza. O Corinthians, historicamente, teve muitos problemas de gestão, em diversas fases. E quando não os teve, ou quando teve poucos, ganhou bastante. Essa é a realidade. O Corinthians é muito grande. Muito grande. Ao contrário do São Paulo, que também é muito grande, mas que teve muito acerto de gestão e que tinha na gestão digamos assim, a sua principal virtude. O Corinthians sempre falava que era um time da torcida. O São Paulo era um time da organização. Hoje o São Paulo é o time da torcida. O Corinthians teve bons momentos de gestão. Teve. E quando teve, ganhou bastante. Então, a questão do Corinthians é gestão. São Paulo também, quando teve bons momentos de gestão, ganhou bastante. O Corinthians tem que resolver os seus problemas financeiros. colocou Tem que ter capacidade de gestão. Porque os problemas são parecidos. São parecidos. Crise financeira, uma dívida muito grande, um time com uma torcida... O Corinthians é o único time que, se bem gerido no longo prazo, pode competir com o Flamengo no futebol com a cara de hoje, de dinheiro, de mercado pelos principais jogadores. São Paulo também pode, a longo prazo, bem gerido. Claro que pode. Dá para brigar muito melhor. Se todos os clubes forem geridos
a plenitude? Vitor. Hoje, olhando o que o Corinthians tem como problemas financeiros, mudança de gestão, etc., tem que ser um time de scout. Tem que ser um time de scout, do scout bem trabalhado. Quando eu olho essa equipe que você citou, Mas agora... Põe na tela aí de novo. Por favor. Põe na tela aí de novo. Põe na tela aí de novo. Mas assim, Bene, mesmo depois, se o Mas Corinthians... pode ser um scout com jogadores mais... Sim, mas aí você Olha aí, Bene, tá na tela aí pra você. Você levanta a régua pro seu scout, Aí, ó, né? tá esse time. Tá bom pra você? Esse time é um time competitivo. Competitivo. Esse é um time que pode... óbvio, não dá pra competir no mesmo nível do Flamengo se o Tite acertar o time. Não dá pra competir no mesmo nível do Atlético Mineiro se o Tite acertar o time. Vai chegar no Campeonato Brasileiro, você precisa de reservas, você precisa de elenco, esse tipo de questão. Mas porque o Corinthians pode fazer agora, se o Corinthians fizer um ano tranquilo, ganhar alguns clássicos, quem sabe ganhar uma Copa, tá? Não é pra ganhar o Campeonato de Pontos Corridos, obviamente. Paulista ajuda ou não? O Paulista vale muito. O Corinthians não ganha o Paulista desde 2019. O Paulista é pequeno pro Corinthians. Até abril a gente vai ter que conviver melhor ganhar do que perder. Mas o Paulista é O pequeno. Corinthians, historicamente, é o time que mais valoriza o Campeonato Paulista. É o maior campeão. Eu acho que vale especialmente pro Mano Menezes. Vale bastante, Vale cara. muito. Pro Mano Menezes. O Carilli ganhou 3 e mandaram embora. Se ele não acertar, não. Vale tanto que o Vini tava preocupado com aquele clássico. O Carilli saiu, não foi mandado embora. Paulista vale muito Aliás, pro a gente vai Corinthians. entrar nessa conversa logo também. Essa é a mesma O coisa do ano Carilli passado. saiu, recebeu uma oferta da Arábia e área. Aí, por exemplo, se o Mano Menezes não chegar à final ou semifinal de Campeonato Paulista, vai ter cobrança sobre ele. O Paulista... Bom, o Pedro falou, a gente vai voltar para essa discussão. Vamos reabri-la. Perdeu, crise. Ganhou, derrete a taça. Não, eu não vejo assim não. 3 rodadas de Brasileiro. Depende da forma como você enxerga. Se você enxerga dessa forma, eu respeito o teu jeito de ser. Mas, por exemplo, eu sou o treinador, eu sou o Mano Menezes, venho do ano passado, monto um elenco. E se eu não chegar, eu acho que o Corinthians tem que estabelecer uma meta no Campeonato Paulista. Não, tem que jogar para ganhar. Semifinal ou final. Isso concordo. O Corinthians não pode ter outro resultado além disso. Concordo. Se não tiver, você acha que o Mano Menezes não vai ser cobrado? O próprio Mano Menezes, peraí, se você não conseguiu montar, eu estou dizendo como funciona o futebol brasileiro. Claro. Né? E especialmente o Corinthians. Se não chegar na final, porque chegando na final, aí tem o ganha ou perde, dependendo do time que enfrenta, faz parte você ganhar e perder. Isso acontece, mas, você já ganha um suspiro, já ganha um alívio. Mas não resolve a temporada, né? Não resolve, não, mas... É isso. A temporada do Corinthians é por partes. A temporada do Corinthians, você não pode começar a temporada e já achar que vai chegar no final. O Corinthians não te dá essa São Paulo ganhou uma temporada estadual, foi horrível a temporada, ganhou uma Copa do Brasil agora, a temporada foi resolvida. Sim, mas não é garantia. O que eu estou dizendo para você é que nenhum título no futebol brasileiro é garantia. Agora, em determinados momentos, por exemplo, o do Mano, o Campeonato Paulista vai ser importante para ele. Muito importante. Pro torcedor. Sim, vai ser importante. Pelo tempo já não ganha, ficar à frente do Palmeiras, É importante, por exemplo, para essa própria diretoria que prometeu, falou uma série de coisas, jogadores, vou fazer um time, acaba com isso, com aquilo. Se você não vai bem no Campeonato Paulista, se você perde para o Palmeiras, ou se você não classifica nem para chegar na final, provavelmente contra o Palmeiras, que o Palmeiras é o time forte, é o time a ser batido, você acha que a torcida não vai... E aí, Augusto? Esse time aí, como é que vai ser? Esse time para o Campeonato Brasileiro? Como é que funciona? Vai reforçar? Porque a cobrança vai existir. E ela tem que existir. O Corinthians ficou muito tempo sem cobranças de torcida. Só chegava quando tinha os momentos mais difíceis. E eu não estou aqui falando que a torcida tem que bater em jogador, porque eu discordo disso, eu não concordo com isso. Mas a cobrança tem que existir. O mesmo apoio que foi dado à diretoria tem que ser a mesma cobrança. Saudável. Não é saudável, da mesma forma. Eu acho que tem que ter. Do jogo. E esse Campeonato Paulista vai ser importante para todo mundo no Corinthians. Para os jogadores que estão chegando. O Hugo, respeito muito o Goiás, mas se jogar no Corinthians é diferente. O Ranieri, jogando no Cuiabá, fez um ótimo Campeonato Brasileiro. No Corinthians é outra história. No Corinthians é diferente. Quem foi o jogador que era se eu não me engano, do São Bernardo, que passou pelo Corinthians ano passado? Não, teve jogador do Ituano, Raí. O Raí foi pro São Paulo. Não, o Raí foi o gol. Por exemplo, você pega o Maicon. Sabe uma questão que tem de... O Maicon até hoje, pra mim, depois que voltou do... De onde vem Paulinho? De onde vem o Paulinho antes de chegar no Corinthians? O Paulinho? Barueri, Paulinho de onde vem o Ralf? Lá atrás? De onde vem o Ralf? Então, eu acho que a gente não pode simplesmente pegar e descartar porque não tem nome. Paulinho era Bragantino? Pão de Açúcar, Bragantino. Isso, Bragantino. Isso. De onde vem? Sim. De onde vem esses caras? Sim. Então, eu acho que a gente não pode descartar. Já veio o Ponta, né? Barleta. Isso. Bem lembrado. Foi ele jogou bem, foi pro Corinthians, o Raí jogou no Corinthians, foi pro São Paulo. Isso. Vai acontecer dessa gente, Raí Ramos. Por favor.
Tem que distinguir. Nossa, meu Deus do céu. Mas o Bueno falou que queria ele na época só por causa do nome, eu lembro. Exatamente. É lógico. Tem bom nome. Então, o cara não chama Raí, fez um gol no Corinthians, eles escolhem simplesmente. O Barleta foi... Dá uma certa credibilidade pro jogador, só pro time. Porque contra o Corinthians. O Raí foi uma atuação que fez o gol no rival, aí vai pro São Paulo. Cara, mas isso é uma coisa. Agora, apostas de jogadores que se destacam, você tem essa história. Sim. Não é que o Ranieri vai ser o novo Paulinho, o novo Rafa, mas você não pode descartar o cara de primeira. Entendeu? Talvez não dá um peso a eles que ele tem que chegar para resolver. Mas é uma opção, não dá para sair descartando. Eu tô com o Vitor nesse primeiro momento, esse time compete. Compete. E ainda tem um treinador que conhece um pouco disso aí, né? Perdeu um cara do scout, né? O Fernando Lázaro. Pro Grêmio. É o cara que hoje chefia o departamento de análise e desempenho do Grêmio. Chegou a ser técnico do Corinthians. Cara, scout é essencial. Apostavam muito nele. Hoje você trabalha. Scout bem feito, tem muita competência por isso em scout. É essencial. Esse é o ponto. Sim. Esse é o ponto. Você tem uma grande equipe de scout e assim, é muito importante. Por isso que eu acho que esse Campeonato Paulista pro Corinthians vai ser importantíssimo. Vai ser importantíssimo. Porque eu vou tratá-lo como um torneio de preparação para a temporada. Mas você pode tratar do jeito que você quiser. Como eu te falei, eu respeito a sua opinião, mas é importantíssimo. O resultado, muitas vezes... Às vezes não chega nem o resultado, mas é a confiança que você vai passar para o seu torcedor. Faz parte da evolução. O futebol que você apresenta. Se o Corinthians pode ser cobrado. Eu falei, se o Corinthians não chegar numa semifinal ou numa final, ele tem que ser cobrado. Ah, mas é um novo trabalho. Sim, é um novo trabalho, mas o que se esperava disso? Qual foi a publicidade que foi feita do trabalho? O que nós vendemos para os torcedores corintianos para chegar no começo do ano? Esse vai ser um conflito. É que para mim tem duas. Esse vai ser um conflito. É que eu, do meu ponto de vista jornalista, assim, vou tratar de dois jeitos diferentes. Eu vou tratar como foi feita a retórica da preparação, da montagem da equipe, dos cartolas. Outra é o que a equipe pode realmente oferecer e o que eu posso exigir do elenco que o Corinthians vai ter, o que eu posso esperar, exigir demais, do elenco que o Corinthians vai ter e qual é a evolução. Porque às vezes o time consegue jogar melhor e o resultado não vem, às vezes joga pior e o resultado vem. Lembra do Marcelo Oliveira quando foi campeão no Palmeiras, por exemplo, que acabou ficando, o desempenho não era muito bom? É que o futebol, né, Bernardo, diferentemente da política, né, que se promete muito e não cobra, o futebol muitas vezes... Agora sim. Você promete e depois você é cobrado.